te vi você fazendo lives com o Ciro Gomes, fazendo, né? E te vi também falando sobre a busca de um segundo turno sem o Bolsonaro, né? Para gerar aí uma disputa... No campo democrático. E refrescante, né? Uma disputa refrescante, né? Sim. É por aí, assim? Eu acho que sim. E o Ciro entra aí nesse lugar? O Ciro é uma opção minha, que eu aposto, sendo uma alternativa. Mas eu não descarto que seja uma alternativa do campo à direita, do centro à direita, que eles encontrem uma outra opção saudável que ocupe o espaço do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo ele já não é mais... Eu já conheço a história do Bolsonaro há muitos anos. Ele é um deputado do Rio. Então eu já sei quem é o Bolsonaro há muito tempo. Eu já falava em relação a essas questões muito antes do Bolsonaro ter essa supervisibilidade em relação a chegar a hipótese, né, de ser um presidente. Mas ok, o Brasil não é um país politizado. A gente começou a se politizar de 2013 para frente, né? Então eu acho que é um ruído ainda que vai virar depois uma coisa mais fluida para as pessoas entenderem de que maneira que a gente pode debater sobre isso. Mas eu acho que já ficou muito claro que não é uma opção o bolsonarismo dentro da democracia, porque o que o bolsonarismo sinaliza é contra o que a democracia representa. Autoritarismo, negacionismo, fundamentalismo. Então, esse tipo de postura, ela não é política, ela é antipolítica. E ele foi eleito pela antipolítica, que era aquele erro das pessoas criminalizarem todo mundo, falar que todo político é bandido, que a esquerda é todo mundo vagabundo. É um discurso que ele não tem ele não é pautado em nenhum embasamento de conteúdo que faça com que as pessoas consigam discernir o que elas querem de fato de projeto. Não é o projeto do político, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, que o Amoedo, que as pessoas falam, eu votei no Amoedo, mas aí no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Eu costumo dizer assim, o Amoedo ele não foi uma opção para as pessoas que se dizem liberais à direita, porque ele tinha pouco ódio. E naquele momento ali as pessoas estavam com muito ódio, ainda estão. Mas aquele momento era tipo muito ódio. E o Bolsonaro ele representava muito bem esse ódio. Né? Exatamente. Disso, então o Bolsonaro ele foi eleito pelo ódio, ele não foi eleito por opção. Ele foi eleito pelo ódio a um outro partido que as pessoas estavam entendendo que não era mais saudável para o país. E até aí, ok, a gente pode debater isso. Mas quando você traz o ódio para o campo, vira uma coisa cega, porque o ódio é uma coisa que, tipo, não é ao contrário do que dizem, o oposto do amor não é o ódio, né? O ódio, ele é uma relação muito que vai te cegar de uma forma que vai fazer com que você aceite qualquer coisa até algo que vai te prejudicar. Perfeito. E aí, nesse âmbito, cara, eu acho que já deu tempo das pessoas entenderem que a gente não pode levar o Brasil por aí. Então eu torço no sentido de, eu trabalho para que em 2022 a gente tenha 2 candidatos no campo democrático. As pessoas têm críticas ao Lula, tudo bem, não precisa votar no Lula. Eu acho que o Lula é um cara que fez coisas positivas para o Brasil e poderia ter feito outras, e não feito outras coisas. Acho que o PT tem representatividade fundamental como partido de esquerda, partido dos trabalhadores, etc. Eu não vou atacar o PT, não esperem de mim isso, mas vou criticar. Tem críticas a fazer ao PT. E quem é incriticável também não pode entrar no jogo democrático. Totalmente. Mas o PT entende que existem críticas que têm que ser feitas. Agora, o Lula sempre respeitou o jogo democrático, com todos os problemas que aconteceram, né? E eu nem estou aqui para defender o Lula nem o PT. Agora, eu acho que o campo da direita não pode ficar suscetível a dizer, se o Lula é outra opção, então eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero votar no Lula. Essa opção não pode existir, porque a gente vai estar, de novo, apostando no fascismo. Então eu acho que é o seguinte, eu rogo que o campo da direita se organize de forma que tenham uma opção que possa ser falado o seguinte, eu não quero votar no Lula, não voto no Lula de jeito nenhum, mas eu vou votar num candidato democrático. Entende? Seriam 2 fases da eleição ali, né? Primeiro você montar um segundo turno sem o Bolsonaro. Exatamente. Para daí sim realmente decidir... Isso. E acho me arrisco a dizer aqui, e muita gente vai me criticar por conta disso que eu vou falar, que dentro da polarização é bom para os dois, né? No sentido da disputa polar. Eles não são iguais. A gente não pode fazer aquela coisa da comparação da ferradura, né? De que o Bolsonaro e o Lula são iguais. Não são.
Não são. Um trabalha dentro do campo democrático, você pode não gostar, é teu direito. O outro trabalha no campo do autoritarismo. Ataca a ciência, ataca a cultura, ataca a imprensa. Então não dá para comparar. Mas se você não quer votar no Lula, então ótimo, construa uma candidatura possível. E acho até que para o Lula, que, fazendo uma análise aqui dos 40% de pessoas que estão aí, que não votam no Lula e nem no Bolsonaro, talvez essas pessoas que não votam no Lula nem no Bolsonaro, se não tiver o Bolsonaro, elas não vão votar no Lula. Sim. Então tem um 40% então, que é arriscado, né, pro Lula se tiver um outro candidato. Até para a direita pode ser estratégico nesse sentido, ou seja, eles podem angariar os votos de quem se nega a votar no Bolsonaro, né? E se nega é o antipetismo e o antibolsonarismo. Isso, exatamente. Então o que eu tô tentando falar é o seguinte, veja bem, eu sou uma pessoa progressista. Se for um cara de direita contra o Lula, eu vou votar no Lula. Eu espero que eu possa votar no Ciro. Uhum. Eu vou trabalhar para isso, porque o que me interessa não é o nome do Ciro e nem o nome do Lula, é o projeto que cada um representa. Se o outro cara traz um outro projeto de direita, talvez não vai me atender, mas pelo menos está no campo democrático. Então eu acho que a direita tem o dever democrático de não associar mais os seus nomes, como alguns políticos se associaram na época do Bolsonaro, ao bolsonarismo. Uhum. E nem depois dizer o seguinte, vou votar nulo, porque eu não quero nem Lula e Bolsonaro, porque votar nulo não é uma opção. A gente tem que ter juízo. Votar nulo pode de novo gerar essa queda para o lado autoritário. Então vamos pensar, amigos liberais de direita e etc., numa candidatura viável que coloque a democracia no campo democrático para disputa. E aí, ok, qualquer um.